Imagine isso. Você está em uma sala cheia de pessoas, todas rindo, conversando, imersas em pequenos rituais sociais, e ainda assim, sente como se estivesse observando tudo por trás de um vidro. Você ouve, responde, participa, mas algo está deslocado. Enquanto todos parecem confortáveis com banalidades, você se perde em pensamentos que ninguém ali parece sequer considerar. Você pensa em morte, sentido, identidade, verdade. Não porque queira, mas porque simplesmente não consegue evitar. E então, um vazio sutil, mas constante se instala. Não é a solidão por falta de companhia, é uma ausência mais profunda, de conexão significativa, de diálogo real, de partilha existencial. É o paradoxo silencioso da mente afiada. Ter tanto para oferecer e ainda assim sentir-se invisível. Você já notou como, quanto mais você entende o mundo, mais ele parece desprovido de sentido? Como, quanto mais você observa os comportamentos humanos, mais eles parecem automatizados, condicionados, mecânicos. É como se ver demais fosse uma maldição, como se a lucidez criasse uma barreira invisível entre você e o resto. Por que tantas das mentes mais brilhantes da história, Nietzsche, Kafka, Virginia Woolf, David Foster Wallace, falaram abertamente sobre um tipo de isolamento insuportável? Por que a clareza mental, que deveria ser um presente, muitas vezes se transforma em uma sentença silenciosa? Essa é a contradição que quase ninguém ousa nomear. Quanto mais profunda a consciência, maior a possibilidade da solidão. A inteligência, sobretudo a que é acompanhada por sensibilidade, não apenas revela padrões, mas também falhas nas narrativas sociais. Você começa a perceber as máscaras, os jogos de poder, as contradições entre o que as pessoas dizem e o que fazem. E com isso, algo se quebra. A confiança ingênua na comunhão espontânea, na empatia imediata, na possibilidade de pertencimento sem concessão, tudo isso desmorona. O mundo que antes parecia cheio de possibilidades começa a parecer um teatro de repetições. Mas por que isso acontece? O que exatamente faz com que pessoas inteligentes sintam-se tão profundamente separadas dos outros? Seria arrogância? Hiperanálise? Ou haveria uma causa mais profunda? Uma dissonância estrutural entre como essas pessoas experimentam o mundo e como a sociedade foi construída? Talvez você conheça esse sentimento. A dificuldade de encontrar alguém com quem possa conversar sem precisar se simplificar, se editar, se resumir. Alguém que compreenda não apenas o que você diz, mas também o que você cala. Você ri das mesmas piadas que todos, mas por dentro se sente como um intruso. O que deveria ser uma troca se torna encenação. As conversas parecem girar em torno do óbvio, do imediato, do superficial. E mesmo que você tente se adequar, algo dentro de você se recusa. Uma parte sua grita por profundidade, por autenticidade, por significados que não cabem em frases prontas. E então surge a pergunta inevitável: será que a verdadeira inteligência condena um indivíduo à solidão? Ou será que a estrutura da sociedade, tão avessa à introspecção, que torna a lucidez insuportável? Será que o problema está em quem sente ou em como o mundo reage àqueles que sentem demais? E se for assim, qual o preço de continuar fingindo que isso é normal? Essas perguntas não são simples, elas não têm respostas imediatas, mas elas apontam para um fenômeno profundo, um vazio existencial que não é depressão, nem alienação comum, mas uma solidão filosófica que poucos ousam encarar. E é exatamente por isso que precisamos continuar, porque entender essa dor pode ser o primeiro passo para libertar-se dela. O que está por trás dessa sensação de isolamento? Quais forças invisíveis moldam esse abismo entre pensamento profundo e convivência cotidiana? Na próxima sessão, mergulharemos nas raízes psicológicas e filosóficas desse fenômeno, porque só ao entender o que alimenta essa dor, podemos começar a transformá-la. Prepare-se para descobrir que essa solidão
é apenas a superfície de algo muito mais vasto, algo que talvez revele verdades incômodas sobre o próprio tecido da realidade social. Você sente, mas não pode nomear. Vive, mas em suspensão. E se ousa colocar em palavras essa sensação de deslocamento, o mundo responde com silêncio, negação ou desconforto. A solidão que as pessoas inteligentes experimentam não é simplesmente a ausência de companhia, é o peso de perceber com profundidade aquilo que a maioria prefere ignorar. Mas por que isso acontece? O que exatamente separa essas mentes do resto? Para compreender, precisamos explorar não apenas a psicologia, mas também as camadas filosóficas e sociais que sustentam esse fenômeno. Carl Jung dizia que quanto mais o indivíduo se diferencia da massa, mais solitário ele se torna. Essa frase aparentemente simples carrega uma verdade brutal. A individualidade verdadeira, não a performática, mas a essencial, é um risco. O inconsciente coletivo, como Jung descreveu, é uma força avassaladora. Ele dita normas, expectativas, papéis. A maioria das pessoas vive imersa nele, moldando-se sem perceber, absorvendo valores, opiniões, desejos que nem sequer são seus. Mas, quando uma mente é suficientemente lúcida para enxergar além dessas programações invisíveis, ela se vê em um território perigoso, o da individuação. E nesse caminho, a conexão com os outros se torna mais difícil. Não por escolha, mas por diferença de frequência. Nietzsche, por sua vez, escreveu que quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. E quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. Aqui, o abismo pode ser interpretado como o vazio do mundo despido de ilusões. A pessoa inteligente, ao questionar, ao investigar, ao rejeitar explicações fáceis, mergulha nesse abismo. Ela começa a enxergar a farsa nos rituais sociais, o tédio mascarado de entusiasmo, a submissão travestida de escolha. E isso não apenas a isola dos outros, faz com que se sinta, muitas vezes, um estrangeiro dentro de si. A psicologia evolutiva sugere que a socialização humana foi construída sobre pilares de pertencimento, conformidade e cooperação. Desvios desses padrões, como introspecção excessiva, questionamento constante ou hiperconsciência emocional, eram em contextos ancestrais ameaças à coesão do grupo. E mesmo hoje, em pleno século XXI, o cérebro humano ainda carrega esse legado. Quando alguém demonstra um nível de consciência muito acima da média, as pessoas ao redor reagem com estranhamento, desdém ou afastamento. Não é pessoal, é ancestral. Mas para quem sente, é devastador. Schopenhauer afirmava que quanto mais inteligente o homem, mais propenso à melancolia. Isso porque a inteligência não se limita ao raciocínio lógico. Ela inclui sensibilidade, profundidade emocional, capacidade de perceber sutilezas, coisas que a sociedade moderna raramente valoriza. Em um mundo regido por algoritmos, produtividade e gratificação instantânea, a mente que busca sentido, beleza ou transcendência se vê desnutrida. E o resultado é um tipo de sofrimento existencial que não tem nome nas categorias clínicas. É a dor de ver demais em um mundo que prefere não ver. Há também uma camada filosófica ainda mais profunda, o existencialismo. Jean-Paul Sartre postulava que estamos condenados à liberdade. A pessoa que pensa profundamente é forçada a criar seu próprio significado a cada instante. E essa responsabilidade, longe de ser empoderadora, pode ser sufocante. Quando todos à sua volta vivem com base em normas externas, regras sociais, tradições, expectativas familiares, e você é compelido a viver de acordo com uma ética interna, a sensação de isolamento é inevitável. A liberdade, neste caso, se torna prisão. Mas o que torna tudo ainda mais doloroso é o jogo social que se instala. Pessoas inteligentes, para sobreviverem emocionalmente, muitas vezes aprendem a se adaptar, a esconder sua profundidade, a sorrir para o superficial. Elas se tornam camaleões existenciais,
capazes de circular entre os grupos, mas nunca realmente pertencendo a nenhum. E quanto mais exercem essa adaptação, mais longe se afastam de si mesmas. É uma espécie de esquizofrenia emocional silenciosa. O que está em jogo, portanto, não é apenas solidão, é alienação. É desconexão entre a essência e a experiência vivida. É a angústia de ter tanto a oferecer e, ao mesmo tempo, perceber que poucos estão dispostos ou preparados para receber. É o descompasso entre o ritmo interno e a dança social. E mais, é a suspeita de que, para ser aceito, talvez seja necessário trair o próprio espírito. Agora, se tudo isso é verdade, surge uma nova camada de inquietação. O que acontece com alguém que passa anos, talvez décadas, vivendo nesse estado? Quais são as consequências invisíveis de habitar um mundo que não reconhece sua linguagem interior? Como essa solidão molda a psique, os relacionamentos, os sonhos? É exatamente isso que exploraremos a seguir. Não apenas os efeitos dessa solidão, mas como ela esculpe silenciosamente a forma como o indivíduo se enxerga a si mesmo e ao mundo. As consequências não estão apenas no presente, elas reverberam na identidade, no futuro, no próprio desejo de existir. Você acorda todos os dias, cruza olhares, compartilha palavras, talvez até receba elogios, mas por dentro é como se houvesse uma distância intransponível entre você e os outros, como se existisse uma camada invisível de vidro separando sua mente do mundo. Você está ali, mas ninguém te vê realmente. O que as pessoas enxergam é apenas uma sombra do que você carrega por dentro. Essa é a realidade sutil, porém devastadora, das consequências invisíveis de ser uma pessoa profundamente consciente em um mundo que valoriza o ruído acima da nuance, a aparência acima da essência, a repetição acima da originalidade. E essa desconexão não é meramente emocional. Ela tem efeitos psicológicos, neurológicos, comportamentais. Quando você vive constantemente em ambientes onde precisa filtrar o que pensa, suavizar o que sente, esconder o que percebe, o cérebro começa a criar mecanismos de autodefesa. Estudos em neurociência apontam que a supressão crônica de pensamentos autênticos está ligada a um aumento nos níveis de cortisol e à ativação persistente do eixo HPA, o sistema de resposta ao estresse. Em outras palavras, ser inteligente e introspectivo em um mundo superficial adoece o corpo, não apenas a alma. Mas o efeito mais cruel dessa solidão mental não é o isolamento social, é o autoabandono. Lentamente você começa a se desconectar da sua própria verdade. Como um camaleão que muda de cor tantas vezes que esquece sua cor original, você se adapta tanto para ser aceito que perde a referência do que realmente é. E isso cria uma fratura interna. Uma parte de você busca pertencer, a outra grita por autenticidade. O resultado é uma tensão permanente que se manifesta em forma de ansiedade, cansaço inexplicável e insatisfação crônica. Você sente que está sempre quase vivendo, mas nunca por completo. A sociedade reforça esse distanciamento por meio de sistemas educacionais que premiam a obediência e a memorização, não um pensamento crítico. Por meio de redes sociais que recompensam o engajamento superficial, não a profundidade reflexiva. Por meio de ambientes de trabalho que valorizam performance e resultados, mas ignoram o bem-estar psíquico. Em todos esses espaços, o indivíduo profundamente sensível, observador, questionador, em outras palavras, o indivíduo inteligente, se vê como um estranho, um ponto fora da curva, um problema que precisa ser ajustado. Essas forças invisíveis geram consequências devastadoras a longo prazo. O tédio existencial se instala, não o tédio comum de uma tarde sem estímulo, mas um tipo de enfado profundo que nasce da ausência de propósito compartilhado. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu que o vazio existencial é uma das maiores doenças na nossa era. E essa doença é particularmente aguda nas pessoas que enxergam demais, sentem demais, pensam demais. Elas buscam sentido com intensidade, mas encontram um mundo que oferece distrações em seu lugar. Além disso, há o viés cognitivo da maldição do conhecimento,
um fenômeno psicológico que explica por que pessoas com maior consciência têm dificuldades em se comunicar com aqueles que não compartilham a mesma profundidade. Quanto mais você entende, mais difícil se torna explicar o que você vê para quem ainda não viu. Isso gera frustração, isolamento, silêncio. E, muitas vezes, a solidão mais profunda vem não da ausência de vozes ao redor, mas da impossibilidade de se fazer compreender. Esse isolamento emocional prolongado também contribui para o surgimento de distúrbios como depressão existencial, uma condição descrita por terapeutas existencialistas como a sensação de que a vida carece de sentido, mesmo quando tudo parece normal por fora. Pessoas inteligentes frequentemente caem nessa armadilha porque não conseguem se satisfazer com os valores herdados ou os prazeres imediatos que sustentam a vida da maioria. Elas querem mais, não em quantidade, mas em profundidade. E esse mais é escasso, raro, quase inalcançável. Na tentativa de fugir dessa dor silenciosa, muitos acabam se retraindo. Criam um mundo interno tão vasto quanto isolado. Preferem livros a conversas, introspecção ao convívio, silêncio à banalidade. Mas isso também cobra seu preço. O cérebro humano foi feito para o relacionamento, e mesmo as mentes mais lúcidas precisam de espelhos externos para validar suas experiências. Sem isso, surge a dúvida corrosiva. Será que o que eu sinto é real? Será que eu estou exagerando? Será que há algo de errado comigo? Essas dúvidas se tornam um pano de fundo constante da existência. E o pior é que muitas vezes quem passa por isso não sabe nomear, só sente o peso, a exaustão, a falta de pertencimento, o ruído interno incessante. E tudo isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você tenta se encaixar, mais se afasta de si. Quanto mais se afasta, mais solitário se sente. Quanto mais solitário, mais difícil é encontrar sentido na experiência humana. Mas, e se tudo isso não for apenas um fardo, e sim um sintoma de algo maior? E se a dor de estar consciente em um mundo adormecido for, na verdade, um chamado? Um convite para transcender as estruturas que o aprisionam? Imagine por um instante que você se recusa a continuar se moldando a um mundo que não reflete a sua profundidade. Que em vez de se perguntar por que não se encaixa, você começa a questionar o formato da caixa. Esse é o início da rebelião silenciosa, mas poderosa, que muitos nunca ousam iniciar. A escolha de não mais se diluir para ser aceito. Porque, em algum ponto da jornada, torna-se mais insuportável fingir do que ser rejeitado. E é nesse limiar entre dor e verdade que nasce a libertação de quem pensa e sente demais. A rebelião, para pessoas inteligentes e conscientes, não se dá através do confronto direto, mas de uma reconfiguração interna. É uma decisão íntima de deixar de buscar aceitação, onde ela nunca virá, e, em vez disso, construir um espaço onde a alma possa respirar. É compreender que o silêncio do mundo não é um reflexo do seu valor, mas da incapacidade coletiva de lidar com aquilo que é intenso, denso e honesto. A rebelião começa com uma recusa, não de amar os outros, mas de se abandonar para ser amado. Isso exige coragem, porque o primeiro passo da libertação é encarar a própria sombra, como dizia Carl Jung. É reconhecer o quanto você se sabotou tentando se encaixar, o quanto você diminuiu sua luz para não incomodar. A revolução não é feita apenas contra o mundo lá fora. Ela começa com uma insurgência contra os próprios condicionamentos, contra as vozes herdadas que diziam que era melhor não sentir tanto, melhor não pensar tanto, melhor não ser tão diferente. É nessa virada que surge a transformação. Quando você para de tentar traduzir a sua alma em linguagem simplificada para ser compreendido e passa a falar na linguagem do seu próprio espírito, ainda que apenas você a entenda no início. Isso é autenticidade. E a autenticidade é, paradoxalmente, o ato mais revolucionário numa sociedade que premia máscaras. Ao se tornar radicalmente você mesmo, você expõe o absurdo da uniformidade. Você vira um espelho desconfortável porque mostra aos outros tudo o que eles enterraram para sobreviver. Mas essa rebelião não é solitária para sempre. Quando você para de se esconder, você começa a ser encontrado, não por muitos,
mas por poucos que vibram na mesma frequência. Há uma beleza misteriosa em viver em verdade. Ela atrai outros que também estão cansados de mentir para si mesmos. E então surge o que Nietzsche chamava de espíritos livres, indivíduos que se encontraram fora da norma e que juntos criam novas possibilidades de existência. Eles não pertencem ao sistema, mas pertencem uns aos outros. Historicamente, foram esses rebeldes silenciosos que provocaram as maiores revoluções existenciais. Schopenhauer, rejeitado por sua academia, seguiu escrevendo para um futuro que não o compreenderia em vida. Kierkegaard, solitário em sua fé e pensamentos, desafiou o cristianismo dogmático de sua época com reflexões profundamente individuais. Simone Weil, que escolheu a pobreza radical como forma de fidelidade ao sofrimento humano, deixou um legado que continua a desconcertar a superficialidade moderna. Todos eles escolheram a autenticidade em vez do conforto e pagaram o preço por isso, mas também abriram caminhos. No cotidiano, essa libertação pode começar com pequenos atos de honestidade. Dizer o que pensa, mesmo que cause desconforto, criar algo que expresse sua verdade, mesmo que ninguém compreenda, sair de ambientes onde a sua mente precisa ser encolhida para caber. Redefinir sucesso não como aceitação, mas como integridade. Escolher a profundidade, mesmo quando ela assusta. Porque ao fazer isso, você não apenas se liberta, você se torna farol para outros que ainda vivem no escuro. A verdadeira rebelião, portanto, não é contra a sociedade em si, mas contra a domesticação da alma. É um retorno à origem, à centelha que existe por trás de todas as máscaras, papéis e expectativas. E quando você volta para si com essa intensidade, descobre algo que o mundo jamais lhe poderia lhe dar: pertencimento interno. A sensação de estar finalmente inteiro dentro de si. Mas a jornada não termina aqui. Ainda existe uma última camada de revelação. Um insight profundo e transformador que muda não apenas sua relação com a solidão, mas com toda a existência. Algo que não apenas explica o porquê da dor, mas revela o seu sentido oculto. Essa é a verdade final. E então, no ponto mais silencioso da jornada, quando todas as máscaras já caíram, quando os ruídos da aprovação externa já não ecoam com força, uma percepção atravessa a consciência como um raio, clara, inevitável, transformadora. A solidão não é um defeito do ser inteligente, é sua morada natural. Não porque o mundo seja frio demais para entendê-lo, mas porque a mente que pensa profundamente se desloca das certezas comuns, atravessa o véu da superficialidade e se instala num lugar onde poucos ousam permanecer. Lá há menos ruído, mas também menos companhia. É o preço de ver o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. A verdade final é esta: a solidão dos inteligentes não é uma maldição, é uma condição estrutural de quem não aceita verdades fabricadas, de quem prefere a angústia da lucidez à paz anestésica da ignorância. E isso não significa condenação, pelo contrário, significa liberdade. Porque, ao deixar de buscar no outro o espelho da própria inteireza, você finalmente compreende que a completude não vem de fora, mas do alinhamento interno entre quem você é e quem você ousa ser. Você descobre, por fim, que não está só porque é indesejado. Está só porque escolheu não se trair. E essa solidão, quando não mais vivida como ausência, mas como presença radical de si mesmo, se transmuta em força, em poder criativo, em silêncio fértil. O mesmo silêncio de onde nasceram as maiores obras, as ideias mais disruptivas, as revoluções mais íntimas. Carl Jung chamaria isso de processo de individuação. O caminho em que a consciência se desidentifica das massas e encontra sua totalidade no self. É um caminho estreito, muitas vezes árido, mas absolutamente necessário.
porque só nele você se torna inteiro, capaz de amar sem se perder, de estar com os outros sem precisar ser igual a eles. Então, a solidão deixa de ser um buraco a ser preenchido e se torna um templo, um espaço sagrado, onde você pode ouvir o que o mundo não diz, pensar o que o mundo não pensa, criar o que o mundo ainda não é capaz de receber. É nesse lugar que a alma encontra a sua missão. E quando isso acontece, o isolamento se transforma em direção. Você para de buscar abrigo nos lugares errados, para de tentar convencer os outros a te entenderem, para de se explicar e começa a simplesmente ser, sem pedir permissão, sem medo de não caber, porque você percebe que caber nunca foi o objetivo. O objetivo sempre foi expandir, romper os limites herdados, alargar o mundo com sua diferença. Essa é a realização mais poderosa. A dor que você sentiu por ser diferente, na verdade, era o início do seu chamado. Não um erro, mas uma bússola. A solidão foi o útero da sua verdade. A recusa em se adaptar foi o primeiro ato de amor próprio. E agora, com tudo isso em mãos, você não volta mais para o lugar de onde veio. Porque o que antes era dor, agora é liberdade. E essa liberdade não precisa de plateia, não precisa de palmas. Ela se basta, ela cria, ela transforma. E de tempos em tempos encontra outros que também fizeram essa travessia. Não muitos, mas os certos. Aqueles que também olharam para o vazio e decidiram preenchê-lo com sentido. E quando essas almas se encontram, não há mais solidão, há comunhão. No fim, pessoas inteligentes se sentem tão solitárias porque seu destino não é apenas pertencer, mas transcender. Não apenas compreender o mundo, mas recriá-lo a partir de si. E essa missão, como todas as verdadeiras, começa na escuridão, mas termina em luz. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.